Bom dia, queridos, graça e paz. Bom dia nessa manhã linda, abençoada. Mais uma vez, estamos aqui para trazer essa devocional, né? Nessa nossa manhã maravilhosa. Deixa eu dizer para você, às vezes a gente fica pensando até quando uma situação vai persistir, vai durar uma situação ruim, né? Algo que nos acontece, problemas, dificuldades, que nós nos sentimos muitas vezes incapazes, presos, impedidos, né? O inimigo se levanta para nos aprisionar com cadeias, talvez enfermidade, talvez problemas, lutas, situações na família, no trabalho, emocional, coisas diversas que existem. Eu estava lendo um texto e eu quero compartilhar com você nessa manhã, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, Pedro estava preso, foi preso por Herodes. Herodes manda prender, manda matar alguns discípulos e começa a perseguir a igreja e diz e vê que isso agrada os judeus, por isso ele continuou. Havia naquele tempo um sentimento, né, de anticristãos, muito parecido com o de hoje em dia, mas só que muito mais forte, né? E aí eles prendem Pedro na prisão e vê que isso fica agradável aos judeus, e ele pretende como que fazer um espetáculo entregando Pedro depois da Páscoa na mão dos judeus. E Pedro está preso na prisão. Aí diz assim: na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas algemas, e as sentinelas à porta guardavam a prisão. De repente, sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro no lado. O despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia e não sabia que era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Querido, que coisa tremenda, né? Deus não se atrasa, Deus nunca se atrasa, Deus sempre tem o momento certo, a hora certa, o agir correto, por mais que a gente fique preocupado. Eu sei, falo isso para você porque eu também sou uma pessoa que quero as coisas muito rápido. Você imagina Pedro preso, anunciado a ele que amanhã é o dia que ele será apresentado aos judeus, provavelmente para ser também morto ou torturado ou algo semelhante. E ele está na prisão preso, soldados ao lado, algemas, cárcere, prisão. Não há nenhuma condição humana dele sair dali, não há nenhuma situação que lhe é favorável, tudo lhe era contrário, tudo lhe era difícil, as coisas estavam amarradas, presas. Só que existe uma palavra aqui que eu amo demais, eu acho fantástico, que é que de repente tudo mudou. De repente sobreveio o agir de Deus. De repente virou a chave. De repente mudaram as situações. De repente. Esse de repente significa a soberania de Deus, significa o momento de Deus. Significa Deus entrando na ação, na cena, Deus mudando a história. Deus tem esse propósito na nossa vida sempre, de mudar a nossa história, de agir de maneira a edificar a nossa fé, a fortalecer a nossa fé e glorificar o seu nome. Deus, ele há de glorificar o seu nome na sua vida, na situação que você está vivendo, na situação que nós estamos vivendo, na situação que entramos, seja qual for, Deus vai glorificar o seu nome e vai edificar a tua fé. E Pedro então começa a ter aquela experiência que ele achava que era uma visão, mas era real. Aqueles dois guardas permanecem dormindo,
Parece que o tempo parou, tudo congelou a cena, somente o anjo e Pedro estavam ali em ação, em movimento. E aí ele dá algumas ordens a Pedro, calça a sandália, cinge, bota a capa e vem. E Pedro vai seguindo, e portas são abertas, cadeias são dilaceradas, tudo muda. Pedro é colocado em liberdade, começa a andar e é livre, é liberto daquela cadeia ali. Querido, em nome de Jesus, creia que as cadeias não podem conter o agir de Deus, não podem impedir o agir de Deus. Nenhuma enfermidade pode impedir o agir de Deus. Nenhuma circunstância econômica, financeira, política, social pode impedir o agir de Deus na nossa vida, na nossa sociedade, nos nossos dias. Eu creio no livramento de Deus, eu creio que Deus faz isso. E não somente com Pedro, porque ele era o Pedro, mas ele faz isso com todos os seus filhos. Ele nos livra, ele nos guarda. Com certeza Pedro estava em oração e a igreja, depois se você continua lendo, você vê que a igreja estava orando por ele. Então a oração, ela move a mão de Deus, ela libera o agir de Deus, traz a legalidade da bênção, do agir de Deus. E é muito linda essa história, porque muitas vezes nós nos sentimos assim também, envolvidos em volta de cadeias, de situações tão adversas, e de repente um telefone toca, alguém que você encontra, alguém que decide ver aquela situação, e algo inesperado, não é algo planejado pelo homem. Nós fazemos muitos planos, mas a resposta vem da boca do Senhor. Então, confia no Senhor, confia em Deus, espera nele e clame por ele. Clame por ele, não se conforme com o estado atual, com o status quo, mas busque o melhor de Deus, busque o sobrenatural, busque a presença, a mão maravilhosa de Deus. Espere isso com fé, com confiança e com entrega. Dependência também é muito importante nesse caso aqui. Nós precisamos depender do Senhor totalmente, com alegria, aguardar o que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Então esse episódio de Atos 12, versículo 6 em diante, ele é maravilhoso porque ele nos abençoa e, pelo menos a mim, eu creio que a você também, renova a sua fé, mostra que Deus tem agir inesperados, E tem situações que muitas vezes nós achamos onde todas as coisas estão definidas até que, de repente, Deus abençoe sua vida, Deus entra ali e muda tudo. Então, eu quero dizer para você, de repente, alguma coisa vai acontecer. Quem sabe nesse dia, de repente, Deus vai mover na tua vida. Amém? Eu quero fazer uma oração com você, quero orar e abençoar a tua vida, abençoar o teu dia, a tua casa, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, nessa manhã eu abençoo os teus filhos, discípulos, famílias, negócios. Senhor, abençoa, Senhor, a vida dos teus filhos, aqueles que estão em cadeias espirituais, cadeias de enfermidade, cadeias emocionais, que agora, Senhor, de repente, nesse dia, em algum momento, de alguma forma, o Senhor entre em ação, envia o teu anjo, Senhor, para trazer livramento e abençoar. De qualquer forma, nós já te louvamos, porque confiamos e sabemos que o Senhor sempre tem o melhor para nós e que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o teu nome, abençoa os teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Shalom, Deus abençoe você. Que essa manhã, que esse dia seja uma bênção na sua vida. Shalom.